uma palavra para que tudo se transforme. Eu necessito ouvir tua voz, uma resposta do teu altar. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. A paz do Senhor, meu querido ouvinte do Facebook. Estamos aqui iniciando o nosso programa Palavra Amiga, uma palavra abençoar o coração. Diaconisa Cláudia, fala um oi. Paz, Senhor, pessoal, tudo bem? Que Jesus possa estar nesse momento abençoando a tua casa, o seu coração e todos aqueles que estiverem contigo aí nesse momento, amém? Amém, meu querido? Nossos ouvintes aqui da rádio, como de costume, estão acabando de ouvir aqui o louvor, que chama da cantora Cristina Mel, Pela Graça e Pela Lei, e é o tema de hoje, a lei e a graça andam juntos. Então vamos deixar aí o Senhor falar conosco, mais uma palavra, eu creio, simples, mas poderosa para nossas vidas, para o maior entendimento. Como que a gente vai obedecer a palavra do Senhor se a gente não entende, não compreende, não é mesmo? Nós não somos donos da verdade, apenas nos colocamos como instrumentos na mão do Senhor. Temos uma posição e colocamos essa posição que nós temos a responsabilidade de trazer para os amados, amém? Eu vou estar convidando os amados aqui para estar junto conosco. Ô querido ouvinte, grita aleluia, não é mesmo? Que bênção, que louvor tremendo do Senhor aí, não é verdade? Mas agora chegou o momento da gente ouvir a palavra do Senhor através aqui de um sermão. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa usar da vida do pastor Eusébio, usar da vida da diaconisa Cláudia e usar da tua vida também, né, meu querido? Porque que adianta o Espírito Santo nos usar com poder e graça, trazer uma palavra tremenda e você não dá liberdade para o Espírito Santo, para ele te revelar a palavra, te dar um entendimento e você possa colocar em prática essa palavra. Então que possamos estar aí neste momento orando ao Senhor. Vou pedir para a diaconisa Cláudia estar orando ao Senhor. Então ore junto você também, meu querido. Pode orar, diaconisa. Querido e amado Pai, neste momento, Senhor, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu peço, ó Pai, que nós venhamos falar aquilo que o Senhor liberar para que nós possamos falar. Não aquilo que está no nosso coração, mas aquilo que o Senhor quer que nós falemos, ó Pai. Que nós falemos aquilo que o Senhor, no momento, possa nos tocar, Senhor, para falarmos a Tua palavra, o Teu pensamento, Senhor, que não seja mais o nosso, mas o do Senhor, Pai. Abençoa essa programação, abençoa essa palavra bendita que nós vamos mencionar neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. E a diaconisa Cláudia também, os amados podem estar com saudades dela, né, na verdade. Até o pessoal da rádio aqui já matou um pouquinho a saudade. Alguns minutinhos antes, ela estava aqui falando. Mas ela vai começar, né, a trabalhar bastante. Então, na verdade, desde hoje é o segundo programa do ano 2019. A gente tem 400 nomes de ouvintes que interagem conosco aí, desde quando a inauguração do programa Palavra Amiga. E a gente, nesse ano, a gente já começou aí a divulgar, né, oferecer a programação para alguns ouvintes que representam todos os ouvintes.
Então hoje tem mais alguns nomes e a diaconisa Cláudia vai oferecer para esses ouvintes que representam hoje todos os nossos ouvintes espalhados pelo mundo todo. Diaconisa Cláudia. Amém. Nós queremos oferecer esta programação para a Aline, Carlos Gutierre, Alzeni Torres, Amanda Caroline, Amarilda Aparecida Gaspar, Ame Bueno, Ana Maria Ferreira, Ana Marta Ferreira, Ananias Barros Júnior, Silvana, Jennifer, Anderson Barros e Catarina, Ancione Granúzio, Anderson Barcelos, Priscila e família, Anderson Tertúlio e Franciele Alves, Andim MC, André Santos. E vocês que também estão hoje ouvindo, amém? Amém, meu querido? Que bênção do Senhor, né? Então, uma introdução aqui. Algumas pessoas, às vezes, bem intencionadas, acreditam que a lei e a graça são aspectos da religião cristã, que não se harmonizam, não estão juntas, não estão interligadas, estão separadas. Elas dizem, por exemplo, Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário. Ou, o Antigo Testamento corresponde ao período da lei e o Novo Testamento é a dispensação da graça. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aceitar a graça de Deus em nossa vida é a maior honra que podemos ter nessa vida. Essa honra se completa se vivermos de acordo com a graça que recebemos de Deus. Para isso, Deus nos deixou os 10 mandamentos, expressão da vontade de Deus para nós. Vamos entender um pouco mais sobre a lei e a graça. Os irmãos sabem, que estão nos acompanhando, sabem que nesse mês de janeiro a gente está falando sobre a graça do Senhor. E esse tema aqui não poderia ficar de fora, a lei e a graça. Não é mesmo, meu querido? Então, em João, capítulo 1, versículo 17, vamos ver o que está lá. João, capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, meu querido? Então, estamos sobre a lei ou sobre a graça? Você pode perguntar. Esse questionamento reflete um entendimento confuso do ensino bíblico acerca da lei e da graça de Deus. Muitos associam a lei como um elemento pertencente exclusivamente ao período do Antigo Testamento e a graça como um elemento neotestamentário, que é do Novo Testamento. Isso é muitas vezes o fruto do estudo apresentado de textos e, de fato, uma leitura isolada de certos textos pode levar o leitor a entender lei e a graça como um binônimo de oposição. Lei e graça parecem opostos, se reconciliação. O cristão está debaixo da graça e, consequentemente, não tem qualquer relação com a lei. No entanto, essa leitura é falaciosa. O entendimento isolado dos textos leva a uma antiga heresia chamada antinomismo, a negação da lei em função da graça. Nessa visão, a lei não tem qualquer papel a exercer sobre a vida do cristão. E aí, meu querido, você concorda com isso? A lei não tem papel, não tem importância nenhuma na nossa vida cristã. O coração do cristão torna-se o seu guia e a lei se torna dispensável. Volto a perguntar. Você acha, você crê que a lei é dispensável sobre a tua vida? O oposto dessa oposição é o legalismo ou moralismo, que é a tendência de enfatizar a lei em detrimento da graça. Nesse caso, a obediência não é um fruto da graça. A obediência à graça de Deus. Uma evidência da fé, mas uma tentativa de agradar a Deus e de se adquirir mérito diante dele. E o texto que nós lemos aqui diz que não é por méritos nossos, mas já vem do Senhor. Alguém poderia declarar: se a salvação é independente da lei,
então a lei é inútil. Paulo solucionou essa dúvida dizendo que a função da lei não é livrar o ser humano do pecado. Olha que importante que Paulo nos ensina, que a lei não tem a função de nos libertar do pecado, mas revelar o pecado. Se não existir lei, não existisse a lei, como você vai saber se é pecado ou não? Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, diz: porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Começa a compreender, meu querido? Olha, vai ficando atento aí, que eu creio que muitos dos teus questionamentos, assim como os dos nossos, vão ser desfeitos nessa tarde, neste momento. Então vamos agora a algumas definições para a lei e graça, pois elas nos ajudarão a compreender que não existe nenhuma contradição entre elas. O que é lei? É o padrão divino pelo qual devemos pautar o nosso procedimento, nossas atitudes. É a medida pelo qual podemos dizer se temos faltado quanto às exigências de Deus. A lei dos 10 mandamentos é a expressão do caráter, da vontade de Deus em termos humanos. Amém, meu querido? Mas eu fiz mais uma ressalva aqui, uma observação. O povo de Deus havia passado mais de 400 anos escravo no Egito. Você lembra dessa história? E sabe por quê? O Egito é um país idólatra e distante do verdadeiro Deus. Como hoje, meu querido, nós vivemos, vamos pegar Brasil, É uma nação idólatra, longe do verdadeiro Deus. Fala muitos de Deus, mas qual é o Deus que eles seguem? Qual é o Deus que você está seguindo? É o Deus com D maiúsculo ou D minúsculo? Deus com D minúsculo tem um monte, milhares aí. Deus com D maiúsculo só tem um, ele é único. Com o passar do tempo, o povo de Deus absorveu muito da cultura, bem como da religião. Não é verdade? Quantas pessoas têm o rótulo de crente e está na fofoca, está na prostituição, estão se matando, no suicídio e tantas outras coisas por aí? Não é verdade? Roubo, estelionato, tantas coisas. Quer dizer, absorver a cultura do mundo. Sendo assim, ao libertar o povo de Deus, precisava novamente orientá-los para poder fazer deles uma grande nação. E nenhuma nação pode existir se não houver leis e regras. Deus está fazendo isso agora com a nação brasileira. Você sabia? Você está atento? Você está percebendo isso? Que as nossas leis, eu creio, em nome de Jesus, vão ser mudadas agora, aos poucos, mas vão ser, eu creio, e Deus providenciou isso, para que o povo tenha um padrão, saiba o que é certo e o que é errado. Nesse contexto, Deus instituiu diversas leis para o seu povo. Leis da saúde, leis civis, leis cerimoniais, que é as festas, Leis de caráter moral, os 10 mandamentos e etc. Então, só para diferenciar lei cerimonial e as demais leis. Leia a Bíblia, meu querido. Deuteronômio, capítulo 31, 24 a 26. Eu não vou ler para você. Você vai ler essa passagem depois e você vai entender essa questão da lei cerimonial e as demais leis. Por quê? Você vai entender o quê? Que ela foi escrita por Moisés, foi escrita em um livro e foi posta ao lado da arca, fora da arca, arca da aliança. Amém? E a lei de caráter moral, também vou te dar aonde está ela na Bíblia. Deuteronômio capítulo 10, versículo 4 e 5. Leia a Bíblia. Pare de querer tudo mastigadinho, porque de repente a pessoa que está trazendo para você traz tudo distorcido, nem sabe o que está falando e você acata. Então vá direto na fonte, meu querido. Porque lá você vai saber que ela foi escrita por Deus, certo? Olha a diferença já. Foi escrita em tábuas de pedra, amém? Será que você lembra disso? E foi posta dentro da arca, amém? Só para você ter uma ideia da importância e da questão das leis. E o que é graça? É o favor imerecido ou dádiva.
aqui se não faz jus. É a fonte de nossa salvação e aceitação do homem por parte de Deus. Então nós não merecemos, mas mesmo assim, Deus nos ama. De acordo com o ensinamento da palavra de Deus, a graça antecede o advento de Jesus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus para antes dos tempos do século. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A graça é uma verdade reiterada pelos apóstolos. E Paulo, novamente, o nosso amado irmão Paulo, consolida o assunto de maneira clara e definida, afirmando categoricamente que a graça é estendida a todos os homens em sentido genérico, em todos os tempos, antes e depois de Cristo, com essas palavras: antes e depois de Cristo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Assim não se pode acreditar na pregação de que a graça só veio depois de Jesus, baseando-se em um versículo isolado. Antes mesmo da queda do homem, Deus já havia implantado a graça para a salvação do homem, providenciando o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O Messias, em sua primeira vinda, foi identificado como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. A primeira revelação escrita da promessa de um Salvador encontra-se em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A partir daí, a morte de cada cordeirinho apontava para o sacrifício expiatório de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os homens passaram a esperá-lo pela fé, não é verdade? Portanto, desde o início da humanidade, precisamente com o primeiro casal, teve começo a operação da graça. Os que morreram antes de Cristo foram salvos pela fé no Salvador que havia de vir. Em Hebreus, capítulo 11, encontramos a galeria dos salvos pela graça. Fé. Sim, porque a graça é manifestada quando o homem exerce fé no sacrifício de Jesus. Você crê no sacrifício de Jesus Cristo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8. No reino eterno só haverá uma classe de remidos, que é a dos salvos pela graça, mediante sua fé no sacrifício expiatório de Jesus. No outro programa eu já falava e volto a falar com ênfase. Não é Maria, não é João, não é Pedro, Sebastião, não é o Papa. E sim Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim e por você naquela cruz. Este é o verdadeiro ensinamento bíblico. Doa a quem doer, e que o inferno grite por misericórdia. Eis a prova. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. De quem estamos falando? Você sabe? Ou ainda tem dúvida? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. A graça existe por causa do pecado. Para haver graça é mister que exista pecado. Caso contrário, a graça seria desnecessária. Como sabemos que existe pecado? Aí é a questão, meu querido. Como sabemos o que é pecado? O apóstolo Paulo responde: mas o pecado não é imputado, nem havendo lei.
Romanos capítulo 5, versículo 13. Porque onde há lei também não há pecado. Romanos capítulo 4, versículo 15. Com base nessas declarações do apóstolo Paulo, podemos afirmar que se não houvesse uma lei que apontasse, mostrasse e revelasse o pecado, este não existiria. Não é verdade? O padrão. Quando deparamos com a lei, podemos comparar com nossas atitudes e aí falamos, estamos em pecados ou não. Efetivamente, a lei e a graça estão irmanadas, juntas, caminhando juntas. A lei revelando o pecado na vida do homem. Essa é a importância da lei, revelar o pecado em nossas vidas. E a graça trazendo remédio para esse pecado. A graça trazendo remédio para esse pecado. Como um remédio, nós que somos enfermos, precisamos tomar esse remédio. A palavra de Deus menciona que os remidos entoarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 3. Por que o cântico de Moisés? Porque ao profeta Moisés, Deus entregou a lei, escrita em 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. E por que o cântico do Cordeiro? Porque a graça é manifestada quando o homem exerce fé no sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Assim, até neste detalhe, lei e graça estão juntas. Lembre-se do seguinte texto: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. João capítulo 1, versículo 17. Agradeçamos a Deus pela graça que nos foi outorgada, mas vivamos de maneira que a lei em nada nos acuse. Portanto, nossa obediência à lei não acontece e não pode acontecer sem Cristo. Tentar viver debaixo da graça sem Cristo é submeter-se à escravidão. Porém, obedecer à lei com Cristo é prazer e vida. Amém, meu querido? O Espírito Santo de Deus vai usar a diaconisa Cláudia para complementar essa palavra. Diaconisa Cláudia. A graça e a paz, irmãos, novamente. Verdadeiramente é maravilhoso esse texto, porque na minha vida eu fui liberta depois que eu entendi esse texto. Porque outrora eu vivia no pecado, né? Eu vivia pela lei. Quando eu recebo Jesus Cristo, passo pelas águas batismais, eu recebo a graça de Deus, a misericórdia, para viver em Cristo. Então, por isso existe o Velho Testamento, o velho homem, a velha criatura, para o novo, que pode significar Cristo Jesus na sua vida, para uma nova vida, uma graça, a graça divina na sua vida. Mas, por isso nós vamos abolir isso aí falando espiritualmente. Agora, não dizendo que a Bíblia não é espiritual, mas qualquer um que lê aqui agora, for ler, só para ter uma noção, se ela não lê no espírito, ela vai entender que houve um testamento de um tempo anterior a um tempo vindouro. Por mais que ela não entenda o que está escrito, ela sabe que existe esse pensamento. Tanto é que muitas pessoas nem leem a Bíblia, porque Satanás a impede, para que ela não seja revelada a ela a graça, a palavra de Deus, né, que liberta, que livra. E a palavra do Senhor fala aqui em Gálatas, Gálatas 3, a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo à fé. Porque Jesus veio para cumprir a lei, nos ensinar como cumprir a lei. Porque a lei sozinha, o homem não consegue cumprir. Sem Jesus é impossível cumprir. No final da história, os 10 mandamentos, sempre um desses mandamentos você vai sair. Então, se você tem Cristo, Ele te dá forças para você não pecar contra Deus com os 10 mandamentos. Você pode pecar sim, porque nós somos pecadores. Mas com os 10 mandamentos, você tendo Cristo, você não pratica mais. Você sabe
da existência dos 10 mandamentos. E ali Jesus te dá força para que você não pratique nenhum desses mandamentos. Mas se você não tem Jesus, conforme o mundo está, muitos não sabem quem é Jesus, quem é Deus, fala de deuses, cada um tem o seu Deus. Você faz seu Deus da maneira que você quiser. Eu prefiro ter o Deus da Bíblia. E as pessoas fazem seus deuses, vivem do jeito que quer, estão matando, estão roubando, estão estupando crianças pequenas, têm sido alvos de estupros na mão de adolescentes, de adultos, principalmente de pedófilos, pessoas que não têm o entendimento de Deus, só de ouvir falar um dia, não creem na palavra do Senhor, muitos se dizem até ateus, mas eu creio que ateu porque nunca quis também entender. Porque se ela também quer entender, ela deixa de ser um ateu, uma ateia, para ser um cristão, uma cristã. Então a palavra de Deus diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi lá representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sós vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhosa entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Está vendo? E que nações são essas? Somos nós hoje. E como nós viemos pela promessa através de Jesus Cristo, para cumprir essa palavra aqui da fé que foi imputada a Abraão. Nós somos filhos da fé, porque Abraão creu, nós também cremos através de Abraão. Então, essas palavras se discernem espiritualmente para quem quer. Para quem quer entender mais de Deus, para quem quer ter mais um encontro com Deus, mais do que ele já teve. E de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha aqui. Quem vive só através da lei. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Ó, mais uma complementação dizendo que nós vivemos também da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado, mas ele era o Filho de Deus. Ele passou pela cruz. E você? Você tem como passar pela cruz? Você tem como ir à cruz, mas não passar por ela. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Deus tem conosco uma promessa, as promessas do Espírito Santo. Mas para tê-lo é preciso que você saia daquela condição da sua vida adâmica, a vida passada. Antes de você passar pelas águas. Muitos passam pelas águas, mas é como se tivesse tomado um banho. Porque não vive a palavra. Não vive o Evangelho de Deus. Não renuncia ao mundo. Não deixa para trás a velha criatura. E continua voltando ao vômito, que é o pecado original. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for... Essa passagem nós já lemos. Irmãos,
como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridade como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Então nós somos salvos por Cristo. Aqui não está falando de Maria, de João, Severino, José, pois aqui está falando Abraão é a sua posteridade, não diz, a própria palavra diz, não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Abraão recebeu porque ele teve fé. Antes de Jesus, ele já tinha fé. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Mas Deus implantou a fé no coração de Abraão. Mas por causa de quê? Porque Abraão era um homem humilde, era um homem que vivia para Deus, ele buscava Deus. Ele era de uma família idólatra, a família fazia aquelas peças ali, imagens, e ele não se agradava daquilo porque ele não via a vida dele mudar. A vida dele não mudava. E estava diante daqueles deuses ali, que não é o nosso Deus com D maiúsculo. Vamos vigiar também, tem muito crente aí escrevendo Deus com D minúsculo. Deus não é com Deus minúsculo. Logo para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é Deus só, mas Deus é um. Está vendo a palavra dizendo que Deus é um? Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Quer dizer, de nenhuma maneira. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Aqui em Gálatas 4, vai continuando esse estudo que fala sobre o Evangelho, isenta-nos da lei. Então o Evangelho nos isenta da lei, espiritualmente falando, porque materialmente falando nós temos que obedecer às leis, sim, existem leis. E nós temos que estar debaixo dessas leis do mundo, para que nós não matemos, não roubemos, não nos prostituamos, não nos adulteramos. Então tudo isso que voga é a lei, os 10 mandamentos. Então, porque aceitou Jesus, vai sair por aí roubando, prostituindo, matando? Não. Então, a lei foi nos imposta para que nós tivéssemos mais temor a Deus, obediência a Deus. Amém? Amém, meu querido ouvinte. Que bênção do Senhor. Eu creio que essa palavra serviu para te tirar algumas dúvidas, para reforçar outros pontos que você também tinha essa compreensão, ou mesmo que trazer aí agora um sentimento de buscar melhor, para você aí tirar suas dúvidas, né? Porque, como eu disse, nós não somos donos da verdade, nós estamos aqui como instrumentos do Senhor. Então nos colocamos, sabemos da grande responsabilidade de sempre trazer um texto que os irmãos possam compreender, porque o importante não é só ouvir, é praticar a palavra do Senhor. Então que possamos, a partir de hoje, ter a melhor compreensão da questão da lei, da importância da lei, ela nos revelando o pecado sobre as nossas vidas, e da graça, que é a nossa grande salvação.
que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então vamos orar ao Senhor, entregar essa programação. Hoje a gente vai encerrar aqui em conjunto. Os irmãos aqui da rádio, Amiga FM 105,9, estão conosco, os grandes queridos do Senhor, nossos irmãos do Facebook, né? E à noite, aí eu posto lá no YouTube, vem os irmãos lá do YouTube também acompanhar à noite também. Então, meu querido, é assim, é um programa simples, mas tem ido até os confins da terra. Nós temos visto, nós temos recebido os testemunhos grandes e tremendos de homens e mulheres que têm aceitado a Cristo através dessa programação. E que possa estar fazendo a diferença na tua vida. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante do teu altar as nossas vidas, o pastor Eusébio, a diaconisa Cláudia, todos os ouvintes, Senhor, seus familiares, que nesta tarde estivemos juntos aqui como uma ceia, como a gente começou no início, trazendo esse aspecto de ceia, de comunhão, de estarmos juntos, de reconhecermos o sacrifício de Cristo. Mas aí vem o seu Espírito Santo nos instruir sobre a lei e sobre a graça, Senhor. E nós saímos daqui agraciados por Ti, sabedores, melhores ainda, Senhor, sabendo do Teu querer sobre as nossas vidas. Oh Senhor Deus, agora nós clamamos a Ti, que o vosso Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, que nos dê força, que nos continue assim, iluminando no meio dessas trevas, Senhor. Que todo ataque, toda a retaliação de Satanás caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que se tiver algum ouvinte que ainda até hoje, Senhor, é preso à idolatria, ele seja libertado em nome do Senhor Jesus nesse momento. Que ele possa, através dessa programação, através da Tua palavra, que é o mais importante, ele ser quebrado esses grilhões que ainda aprende. Às vezes ele fica com temor, com medo do que a família vai pensar dele se ele aceitar Cristo. Ah, meu avô vivia lá na idolatria debaixo de imagem. Ah, eu não posso largar aquela imagem. Senhor Deus, quebra essa imagem na vida dessa pessoa. Tira dela, Senhor. Tem levado ela para o atraso, para o conformismo, para a preguiça espiritual. Senhor, estende seu braço forte, misericordioso. Perdoa essa pessoa, mas ao mesmo tempo dá um choque de realidade nela, mostrando que o seu filho está muito próximo. E se ela não tomar uma decisão definitiva, ela vai para o inferno. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meu querido ouvinte? Então tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Diaconisa Cláudia, despeça os nossos queridos ouvintes. A graça e a paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. Eu espero que essa palavra tenha entrado no teu coração e tenha vivificado na tua vida algo que estava talvez adormecido, e que o Espírito Santo tenha te tocado para que você possa viver na verdadeira graça do Senhor. Que a graça do Senhor e a paz do Espírito Santo, a consolação, seja contigo para todos sempre. Amém. Amém, meu querido. Então tem uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. E testemunhe, né? Nós ficaremos muito felizes recebendo o seu testemunho. Falar em testemunho, tá? Falta 4 minutos, 6 minutinhos, dá tempo de contar, até porque a gente está aí em cima do tema, dessa essência da graça. E os irmãos sabem que é um momento aí, e até hoje a gente também está aberto a receber fraldas para a gente ofertar aí a nossos irmãos que estão precisando. Em certo momento a nossa irmã Ivete, a esposa do pastor Benedito, esteve precisando, a gente foi lá, conseguiu algumas fraldas, levamos para ela, e que bênção do Senhor, foi importantíssimo para a vida dela. Mas ontem, meu querido, antes de ontem, na verdade eu encontrava o pastor, ele falava comigo, ele estava trazendo já algumas sobras das fraldas, e a diaconisa também encontrava, fora isso ela encontrava com a irmã e comentava que a gente está aí todo mês levando a fralda para a irmã Maria, lá do Mário Paulino, o irmão Luiz Carlos, ela ainda está precisando, então a gente estamos levando lá. Na verdade é Deus através da nossa vida, né, meu querido? E a irmã Ivete sobrou, daquelas fraldas que tinham dado, outros irmãos também deram para ela,
Então sobrou. Mas olha que uma graça, quando nós somos agraciados, né? Nós somos abençoados para abençoar. Tem muitas pessoas que não compreendem isso. Quando nós abrimos essa oportunidade aqui para os irmãos ofertarem, ajudarem o seu próximo, muitos se fazem de surdos, tapam seus ouvidos, olham para o outro lado, não é comigo, até o dia que precisa. Porque o dia que você precisar, aí você vai saber se é importante ou não ter alguém para ofertar para você. E a irmã sabe disso, ela tem em seu coração, porque ela é uma serva do Senhor. E o que ela fez? O que sobrou lá, ela falou, olha pastor, eu não vou usar mais, Deus já me curou para a honra e glória do Senhor. Então eu estou aqui entregando, porque eu sei que tem uma irmã que está precisando. Isso é graça, meu querido. Isso é amor ao próximo. Que você e eu possamos aprender e praticar isso também. Amém? Que sirva como um testemunho. Fique aí com a presença do Senhor sobre a tua vida. O louvor Raquel Melo, Eterno é o Amor. Licença que eu vou estar encerrando a live. É dando que se recebe, amém? É verdade. Quem está na live, eu peço licença que eu vou estar encerrando lá. Amém? Você da rádio, louvor Raquel Melo, Eterno Amor. Deus te abençoe. Não é sonho, é realidade. Jesus está voltando, Ele vem de novo. Não é sonho, não é fantasia. Breve vem o dia do Senhor. Obrigado por você estar conosco no programa Palavra Amiga. Esperamos a sua presença no próximo sábado. Sintonize a Rádio Amiga FM 105,9 ou pelo site www.amigasp.com.br. Se prepare, meu irmão, Jesus Cristo vai voltar. Se não estiver atento, para trás irá ficar. Se prepare, meu irmão, esse dia vai chegar.